Olá, meus queridos alunos. Vamos iniciar hoje nossa aula de Perspectiva Humanística, a Escola das Relações Humanas, onde a gente vai aprender a compreender a mudança dessa teoria administrativa. Vamos dar ênfase das tarefas, estrutura, para a ênfase das pessoas. Essa mudança nós vamos entender como é que ela aconteceu. Como também nós vamos entender que essa mudança aconteceu por meio de influências, né, da psicologia industrial, das contribuições da experiência de Hawthorne, que é o que nós vamos ver aqui nesta aula. Vamos também conhecer as decorrências da teoria das relações humanas, enfatizando a motivação e a liderança e a comunicação. Então, pessoal, a abordagem humanística, ela nasce por volta de 1930, com um movimento de oposição à teoria clássica, que era vista principalmente pelos trabalhadores sindicalistas e a época, sindicalistas da época, né, como exploradores desumana, certo? Essa teoria, pessoal, ela traz consigo uma verdadeira revolução para a administração. Né? A ênfase, ela passa da tarefa ou estrutura, né, e o foco passa a ser as pessoas. Né? A máquina, a sistemática de trabalho e a organização formal, ela dão lugar aos aspectos comportamentais, sociais e psicológicos das pessoas em ambiente de trabalho. Então, nós vamos ver aí os principais estudiosos, né, da teoria. Aí a gente tem a Mary Parker, né, que nós temos aí a Maria Parker, o Robert Owen, Oliver Sheldon, Chester Iver Barnard, são os precursores da teoria das relações humanas, com as suas importantes experiências, né, que serviram como uma preparação para a implantação dos ideais da escola humanística ou das relações humanas. Né? Fatores como o enfraquecimento do sindicalismo, expansão da filosofia do humanismo industrial, as experiências de Hawthorne, elas motivaram este movimento. E, em especial, as experiências de Hawthorne foram conduzidas por Elton Mayo, que a gente vai estudar Elton Mayo um pouquinho mais na frente, né? Isso a partir de 1923, sobre o comportamento humano, suas relações com o trabalho, foram decisivas e consolidaram essa escola de pensamento. As decorrências, né, de todo esse movimento de contribuições mudaram a forma de liderar com as pessoas e a própria linguagem nas organizações, que passaram a estudar e adotar estratégia a partir da motivação. E aí a gente vai estudar também motivação, certo? Aqui. A partir também da liderança, a partir da comunicação, a descoberta da organização informal e o estudo da dinâmica de grupo. A gente precisa deixar de lado, né, com essa teoria, deixa-se de lado o mecanicismo e a racionalização do trabalho e passa-se a enxergar o homem como um ser social que é influenciado pelo meio e tem necessidades básicas que precisam ser satisfeitas. O homem tem necessidade básica, o homem tem inúmeras necessidades que a gente vai destrinchar aqui. Quais são essas necessidades? E depois desta breve introdução que nós fizemos aqui, a gente vai entrar adentro agora na teoria, né, na escola, nas relações humanas. E aí a gente tem algumas teorias de transição. A teoria de transição, temos aí o autor Hugo Mutzenberg, em 1863, ele nasceu em 1863 e faleceu em 1916. Ele foi introdutor da psicologia aplicada nas organizações e do uso de testes de seleção pessoal. A psicologia aplicada à administração, vocês estudaram já estudaram, ou se não estudaram, vão estudar, né, claro, é uma das disciplinas do curso de administração, certo? Ordway Teed, ele em 1860, faleceu em 1983, ele foi o pioneiro a tratar da liderança democrática na administração.
nós vamos daqui a pouquinho saber o conceito de liderança democrática. Mary Parker Fowler, ele introduziu a lei da situação. A situação concreta é que deve determinar o que é certo e o que é errado, e que toda decisão é um momento de um processo e se torna importante conhecer o contexto desse processo. Nós temos Barnard, Chester Barnard, nasceu em 1886, faleceu em 1961, e ele introduziu a teoria da cooperação nas organizações. Como as pessoas têm limitações pessoais, biológicas, físicas e psicológicas, elas precisam superá-las por meio de trabalho conjunto. Então, essas foram as teorias de transição que são utilizadas aqui na teoria das relações humanas, certo? E aí a gente tem um destaque que a gente não pode deixar de falar, é em Mary Fowler. Né? Ela se destaca antecipando muito dos conceitos e as conclusões da experiência de Hawthorne. Nós vamos daqui a pouquinho estudar Hawthorne, que estudaremos mais adiante. A gente vai estudar um pouquinho Hawthorne, a gente vai entender como foi essa experiência que foi muito importante para a teoria das relações humanas. E uma das suas teorias é o princípio do grupo. E o princípio do grupo, a verdade individual é a verdade do grupo. E ela também falava que o homem não pode ter direitos fora da sociedade, ou independente da sociedade, ou contra a sociedade. E ela também fala sobre a lei da situação, em que acredita que a situação concreta é a que governa as ordens e a atenção que as pessoas darão a essas ordens, ou seja, elementos subjetivos, tais como a vontade do pessoal da liderança, devem ser afastadas do processo de decisão e que esta situação é que deve estabelecer o que é certo e o que é errado. Já outro autor bem interessante para que a gente possa estudar é o Chester Barnard. Barnard disse o seguinte, que ele criou a teoria A Natureza do Sistema Social Corporativo. E ele diz o seguinte, que a organização formal, ele enxergava a organização formal como um sistema cooperativo em que as pessoas só funcionam em conjunto com outras pessoas e uma interação de relacionamentos sociais. Também estabeleceu as funções básicas do executivo em 3 categorias, que nós vamos ver. 3 categorias. Prover um sistema de comunicação, prover a garantia dos esforços pessoais, para estabelecer uma relação cooperativa e formular e definir os objetivos da organização. Estas teorias, pessoal, abriram espaço para as grandes discussões acerca do comportamento humano dentro das organizações. Aliadas, claro, às contribuições de Elton Mayo, que consolidaram as relações humanas. Elton Mayo nós vamos estudar daqui a pouquinho. Né? Elton Mayo é esse senhor aí, como vocês podem ver. Ele foi responsável pela coordenação e realização da experiência de Hawthorne, que a gente vai detalhar a seguir, e que desencadeou uma série de descobertas sobre o comportamento humano no trabalho. Certo? E ele realizou 4 importantes estudos entre 1923 e 1944. Lembrando, pessoal, que Elton Mayo nasceu em 1880 e faleceu em 1949. E aí nós temos a experiência de Hawthorne. A experiência de Hawthorne ela foi dividida em 4 fases. E a primeira fase, pessoal, foi os estudos da iluminação. Certo? Os estudos da iluminação. E ela foi o seguinte, ele foi numa determinada fábrica e formou 2 grupos de operários que faziam tarefas similares em condições idênticas. Né? Um desses grupos trabalhava sobre intensidade de luz variável, enquanto o outro grupo tinha uma intensidade constante. Pretendia-se, com essa divisão, saber o efeito da iluminação, se o efeito da iluminação tinha relação com a produtividade dos operários. Né? E os observadores não encontraram correlação direta entre as variáveis, mas eles verificaram desapontados
a existência de uma variável complicada de se isolar, que é denominada de fator psicológico. Os operários, eles reagiam à experiência de acordo com os seus conceitos pessoais. Ou seja, eles viam-se na obrigação de produzir com os seus conceitos pessoais, produzir mais quando a intensidade da iluminação aumentava, ao contrário de quando diminuía. Então, quanto mais luz, mais produzia. E isso não era... Isso é o que eles chamavam de fator psicológico. E comprovou-se, pessoal, a predominância do fator psicológico sobre o fator fisiológico. A eficiência dos operários é afetada por condições psicológicas. E a partir disso, os pesquisadores eliminaram esta fase da experiência por acreditar que os estudos poderiam ser atrapalhados. Então, foram para a segunda fase. Na segunda fase, foram os estudos da sala teste, em 1927, onde foi criado um grupo de observação, ou que a gente pode chamar de grupo experimental. 5 moças montavam relés de lâmpada, enquanto uma sexta operária fornecia peças para abastecer o trabalho. Então, eram seis moças, 5 faziam as peças e uma alimentava as outras que estavam trabalhando. O equipamento de trabalho era idêntico ao utilizado no departamento, apenas incluindo, pessoal, um plano inclinado com um contador de peças que marcava a produção em fita perfurada. Ele ficava marcando o que todo mundo estava produzindo. E era a única diferença. E a produção foi o índice de comparação entre o grupo experimental, que estava sujeito a condições de mudança no trabalho, e o grupo de controle, que era o trabalho em condições constantes. O grupo experimental, pessoal, tinha um supervisor, como um grupo de controle, além de um observador que permanecia na sala e observava o trabalho, e assegurava o espírito de cooperação entre as moças. Elas foram convidadas para participar da pesquisa, e esclarecidas quanto aos objetivos, determinar o efeito de certas mudanças na condição de trabalho, com período de descanso, com lanche, redução do horário de trabalho, uma série de coisas. E essa pesquisa com o grupo experimental, ela foi dividida em 12 períodos, certo? Que os 12 períodos, o primeiro período foi estabelecimento da capacidade produtiva, o segundo foi o grupo experimental foi isolado na sala de provas, mantendo-se em condições e horário de trabalho normais, medindo-se o ritmo de produção, e aí verificou-se o efeito da mudança do local de trabalho. O terceiro período, modificou-se o sistema de pagamento, e aí a gente de acordo com o pagamento do pessoal, foram vendo o que acontecia. O quarto marcou o início da introdução das mudanças no trabalho. O quinto período, os intervalos de descanso foram aumentados para 10 minutos, e aí foi verificado um aumento da produção. No sexto, introduziu-se intervalos de 5 minutos da manhã, 3 da tarde. Na sétima, voltou-se 2 intervalos de 10 minutos em cada período, servindo-se um lanche leve, e a produção aumentou novamente. Foram mantidas as mesmas condições do período anterior, na oitava, E o grupo experimental passou a trabalhar até às 16h30 e não até às 17h. No nono, o grupo experimental passou a trabalhar até às 16 horas e a produção permaneceu estacionária. No décimo, o grupo experimental voltou a trabalhar até às 5 horas, como no sétimo. E a produção aumentou bastante. E aí, no 11º, o grupo experimental voltou a trabalhar até 5 horas. O 11º estabeleceu-se a semana de 5 dias, com sábado livre. A produção diária do grupo experimental continuou a subir, mesmo trabalhando um dia a menos. E no 12º voltou-se às mesmas condições do terceiro período.
tirando-se todos os benefícios dados com o assentimento das moças, né? E esse período último foi último e decisivo, né? Ele durou 12 semanas e, inesperadamente, a produção atingiu um índice jamais alcançado anteriormente, 3.000 unidades por moça por semana, né? E aí a gente tem as seguintes conclusões. O nível de produção, né, resultante da integração social, o nível de produção resultante da integração social, pessoal, ele não é determinado pela capacidade física ou fisiológica dos empregados, mas por normas sociais e expectativas grupais. Quanto maior a interação social do grupo, maior a disposição para trabalhar. O segundo é o comportamento social dos empregados. Pessoal, os trabalhadores não agem ou reagem isoladamente como indivíduos, mas como membros de grupos. Então, a administração não pode tratar os empregados um a um, mas sim como membros de grupo e sujeita às influências sociais desse grupo. Essa é a segunda conclusão que se tem. A terceira é recompensas e sanções sociais, né? Para a teoria das relações humanas, a motivação econômica, pessoal, é secundária na determinação do rendimento do trabalhador. As pessoas são motivadas pela necessidade de reconhecimento, inclusive isso eu já falei em outras aulas, da aprovação social e da participação nas atividades dos grupos sociais dos quais as pessoas convivem. Daí o conceito de homem social. Certo? O quarto foi o grupos informais. Enquanto as teorias clássicas se preocupavam com os aspectos formais da organização, como autoridade, responsabilidade, especialização e uma série de outras, os humanistas, pessoal, eles se concentravam nos aspectos informais da organização, como os grupos informais, o comportamento social, as crenças, a atitude, a expectativa, a motivação. Isso aí era o que eles estudavam. As relações humanas, né, o quinto item aí. As relações humanas são as ações e as atitudes desenvolvidas a partir dos contatos entre as pessoas e grupos. Cada pessoa possui uma personalidade própria e diferenciada, e isso influi no comportamento e nas atitudes das outras pessoas. O sexto é a importância do conteúdo do cargo. A especialização, ela não é, pessoal, né, segundo a teoria das relações humanas, a maneira mais eficiente da divisão do trabalho. Os trabalhos simples e repetitivos, eles tornam-se monótonos e maçantes. E ele afeta negativamente a atitude do trabalhador, onde reduz a satisfação, reduz a eficiência do trabalhador. E, por último, a ênfase nos aspectos emocionais. E aí, pessoal, é o seguinte, os elementos emocionais, eles não são planejados e eles merecem a atenção especial das teorias humanas. Tanto os elementos emocionais não planejados e irracionais, os irracionais também, os não planejados e os irracionais, certo? E aí, pessoal, com esses itens aí, com essas conclusões, o comportamento humano, ele passou a ser objeto de estudo e ele desencadeou em uma série de pesquisas sobre motivação, sobre liderança, sobre comunicação, a influência da organização informal, a dinâmica de grupo, certo? Tudo isso aí foi objeto de estudo da teoria das relações humanas. E aí, por último, a gente tem a decorrência dessas relações humanas. A decorrência dessas relações humanas é que a abordagem humanística ela trouxe um olhar diferenciado para os trabalhadores das organizações, vendo-os como criaturas sociais, dotadas de sentimentos, desejos, temores.
E aí, pessoal, essa abordagem, ela afirma que o comportamento humano é consequência de uma combinação. E essa combinação é uma combinação de vários fatores motivacionais. E aí, pessoal, as pessoas, elas têm necessidade de diversos níveis que só são alcançadas com a interação social. Quer dizer, por meio de grupos, por meio do grupo social a que elas estão ligadas, certo? Então, essa é a decorrência das teorias das relações humanas. Pessoal, passando para as decorrências das teorias, a primeira decorrência é a motivação humana. E, pessoal, a motivação humana, a gente pode falar que tem um psicólogo chamado Kurt Lewin. E ele é um importante psicólogo da época, né? Ele estudou o comportamento dos grupos e ele criou uma coisa interessante que é a teoria do campo, que diz que o comportamento ele acontece em função ou resultado da interação entre a pessoa e o meio ambiente que rodeia, que a rodeia, né? Então essa foi a teoria do campo criada por Lewin. E aí, pessoal, de acordo com ele, toda necessidade ela cria um estado de tensão, uma atividade de tensão no indivíduo, né, e uma predisposição à ação. Né, e aí, quando são satisfeitas essa necessidade, cria-se uma outra necessidade e assim por diante. Caso essa necessidade não seja satisfeita, aí cria-se um conflito, né, ou uma frustração, certo? E aí, pessoal, a gente tem as necessidades humanas básicas, né? Que é a compreensão da motivação da pessoa, ela indica o comportamento das necessidades, né? E a teoria das relações humanas, por meio desses estudos, ele constatou a existência de necessidades humanas básicas. A primeira é a necessidade fisiológica, que são necessidades primárias, são vitais, relacionadas com a sobrevivência do indivíduo. Ela é inata e instintiva. Quando diz inata é porque a gente não aprende, e é instintivo porque a gente às vezes não entende por que a gente faz, né? E exige uma satisfação cíclica e periódica. E as principais necessidades fisiológicas são as de alimentação, né? A gente sente fome, a gente não chega e diz, eu estou querendo sentir fome agora. Não. A fome é o organismo que diz, é inato, o organismo é que diz que está sentindo fome. Sono, a mesma coisa. O corpo ele dá sono quando ele se sente cansado, ou então quando você programa o seu corpo para dormir naquele determinado horário, naquele determinado tempo. Atividade física, satisfação sexual, abrigo, proteção contra os elementos e de segurança física contra os perigos, isso são necessidades fisiológicas. Necessidades psicológicas são necessidades secundárias e exclusivas do homem, são adquiridas por meio de nosso aprendizado, representando um padrão mais elevado e complexo de necessidade. Eles são raramente satisfeitos em sua totalidade. O homem procura sempre satisfações de graus mais elevados. A principal necessidade psicológica são as de segurança íntima, de participação, de autoconfiança e de afeição. As necessidades de autorrealização são as necessidades de grau mais elevado, decorrem da educação, da cultura das pessoas. E, obviamente, também são raramente satisfeitas na sua plenitude, pois o homem vai procurando maiores satisfações e estabelecendo metas cada vez maiores, mais sofisticadas. E as necessidades de autorrealização é a síntese, a junção de todas as outras necessidades. Então, essa é a primeira decorrência, né, das relações humanas. E a outra. E aí, pessoal, nós vamos para a segunda decorrência, que é ciclo motivacional, frustração e compensação. A motivação, ela é, pessoal, um impulso que leva o indivíduo a um comportamento que vise satisfazer uma ou mais necessidades. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E aí, pessoal, advém o conceito de ciclo motivacionais, como vocês podem ver. O homem, ele permanece eu vou mostrar aí como é que funciona esse ciclo. E é o seguinte, o homem ele permanece em equilíbrio, em estado de equilíbrio psicológico,
até que um estímulo ou incentivo ele quebre este equilíbrio, criando uma necessidade qualquer. E esta necessidade, pessoal, ele vai provocar um estado de tensão. Um estado de tensão em substituição ao estado de equilíbrio anterior. E essa tensão, ela leva obrigatoriamente a um comportamento ou uma ação para alcançar e satisfazer essa necessidade. E, logicamente, durante esse comportamento ou ação, existem algumas barreiras que precisam ser quebradas, né? E quando essas barreiras são quebradas ou não, acontecem duas coisas. Quando a barreira é quebrada, existe a satisfação. E quando ela não é quebrada, existe a frustração. Certo? E quando essa necessidade ela é satisfeita, né, quando existe a barreira que ela é satisfeita, aí ela retorna ao equilíbrio psicológico inicial, até que outro estímulo ou incentivo apareça. E pessoal, quando essa necessidade não é atendida, que existe uma frustração, certo? Dentro de algum tempo razoável, ela passa a ser um motivo frustrado, né? E essa frustração pode levar a agressividade, reações de ordem emocional ou também de alienação e apatia. Então, com isso, a gente fecha aí as decorrências e aí a gente vai um itemzinho bem interessante que é: o que é motivação? O que é motivação, pessoal? Motivação, ela é um conjunto de fatores. E esse conjunto de fatores, pessoal, ela diz o seguinte, que a motivação, vocês podem ver aí, que a motivação, ela é um conjunto de duas palavras. Primeiro, motivo e ação. Duas palavrinhas. Então, motivação é você, basicamente, é você ter um motivo para que você possa realizar uma ação. E o seu conceito é conjunto de fatores que impulsiona o comportamento de seres humanos e outros animais para a realização de um objetivo. E ele manifesta-se como resposta a estímulos internos e externos e resultam das necessidades e desejos da pessoa e vontade das pessoas. E, pessoal, continuando com motivação. Motivação, ele é um processo responsável pela intensidade, pela direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de uma determinada meta. Intensidade é esforço empenhado. Qual é o esforço que você vai empenhar para realizar aquela determinada ação? Se você não se esforça, então não vai ter intensidade. Né? Como é que você vai conseguir atingir o objetivo se você não deu um esforço para alcançar? Direção, escolha do comportamento específico. Você tem que escolher o seu comportamento para que você possa chegar até o objetivo. E por isso tem um bocado de autor aí que fala que força do hábito. O hábito é direção. E tem que ter persistência, que é o engajamento contínuo em um tipo de comportamento. Então, para que a gente possa passar pelo processo de motivação, a gente tem que ter intensidade, tem que ter direção e tem que ter persistência. E a manifestação da motivação, pessoal, ela surge a qualquer momento do dia. E ela pode ser um fator interno, que são necessidades, desejos e vontades, motivos pessoais e subjetivos, ou por fator externo, que é um estímulo que o ambiente exerce sobre a pessoa. Então, interno, quando vem de dentro de você, externo, quando vem de fora para dentro. Quais são as origens do motivo? As origens do motivo é o seguinte: existem os primários ou básicos, secundário ou aprendido. Primários, eles não são aprendidos, são inatos, eu já falei isso anteriormente, e comum aos animais, fome, sede, impulso sexual, etc. Secundários ou aprendidos, nós adquirimos de acordo com a nossa experiência. Eles diferem de pessoa para pessoa, como desejo de realização, poder, etc. E aí, o que a gente tem que fazer para se motivar, pessoal? Primeiro, conhecer-se melhor.
assumir uma postura diferente do que a gente está acostumado. A gente precisa também estar aberto a novas experiências. A gente precisa também aprender a confiar mais em si próprio, no seu organismo, no nosso próprio organismo e nos nossos conhecimentos. E para isso a gente tem que fazer uma descoberta do eu. E aí, pessoal, eu pergunto para vocês, e aí eu convido todos vocês para fazer uma reflexão comigo. A primeira reflexão é abertura a novas experiências. Qual foi a última vez que você participou de um novo jogo ou um esporte? Lá no ensino médio, a gente joga futebol, os meninos jogam futebol, as meninas jogam handebol. Às vezes joga-se vôlei, às vezes joga-se basquete. Mas será se alguém chegou e disse, ah, hoje eu quero praticar tênis? Quando foi? Quando foi que você fez um curso sobre uma nova área? Aí você vai dizer, ah, professor, eu estou fazendo administração. Mas aí eu digo, quando foi que você fez um curso sobre uma área totalmente diferente da administração? Por exemplo, eu tenho vontade de fazer um curso de enologia, aprender a beber vinho. Eu acho muito chique. Qual foi a última vez que você ouviu por 15 minutos ou mais, com atenção, pessoal, um ponto de vista religioso, ou político, ou profissional, ou pessoal do qual você discorda? E aí? Lembra? Você tem paciência? Você discorda em escutar 15 minutos? Qual foi a última vez que vocês viajaram para um lugar desconhecido? E quando eu falo lugar desconhecido, não é Fortaleza. Ah, eu não conhecia Fortaleza e eu fui para Fortaleza. Não, é um lugar desconhecido. É você dizer, eu vou lá para tal lugar. E alguém dizer, quem é que já foi lá? E você dizer, ninguém. Eu que decidi ir, vou. Diferente quando você vai para Fortaleza, mesmo sem você ter ido. Se você não foi para Fortaleza, mas algum dos seus amigos já foi e deve ter dito para você, vai para lá que lá é bom. Eu estou dizendo é um lugar desconhecido, desconhecido por você, desconhecido pelos seus amigos. Quando foi que você fez uma nova amizade ou cultivou uma velha amizade? Eu acredito que aí na faculdade vocês iniciaram o curso agora, então novas amizades você vai fazer. Mas aí eu pergunto, quando foi que vocês cultivaram aquela velha amizade? Vocês lembram daquela pessoa que vocês tinham lá no segundo grau, que vocês disseram assim, ai, quando eu casar, tu vai ser a madrinha do meu filho. E hoje, quando você encontra essa pessoa na rua, você apenas cumprimenta com um aceno com a cabeça. E aí, tu já pegou o telefone para dizer, poxa, fulano, eu tô com saudade de você, tenho com saudade daquilo. Telefone não, que ninguém usa mais telefone. Mandar um direct, ou mandar um zap, ou um telegram para ela para dizer, poxa, eu tô com saudade de tu, vamos sentar e vamos conversar. Isso é cultivar uma velha amizade. Quando foi que você fez isso? Quando foi que você fez uma viagem fantástica dentro de você? E aquela viagem fantástica é você parar e dizer, poxa, o que é que eu estou fazendo de minha vida? Para onde é que eu estou indo? Continuando descobrindo a descoberta do eu, a gente tem a vivência existencial. E aí eu pergunto para você novamente, qual foi a última vez que você parou para ouvir o que está dentro de você? Quando foi que você fez o que queria no lugar que achava que deveria fazer? Geralmente a gente não faz. Por quê? Quando a gente está fazendo, a gente para e diz, o que é que as pessoas vão achar de mim? O que é que as pessoas vão dizer? Quando foi a última vez que você fez algo que ninguém, inclusive você mesmo, esperava que você fizesse? Fazer algo que ninguém, inclusive você, esperava que você fizesse. Confiança no próprio organismo e conhecimento. Qual foi a última vez que você
se permitiu experimentar criativamente novas abordagens a velhos problemas? Quando foi que vocês usaram o próprio raciocínio intelectual para solucionar um problema difícil? Sem usar o Google. Quando foi que vocês assumiram uma posição de liderança na organização de vocês, na comunidade de vocês? Quando foi que vocês admitiram que estava errado? E admitir que estava errado, pessoal, não é só no meio da discussão dizer, tá bom, tá bom, tá bom, você tá certo. E quando você dá as costas, eu estava errado nada. Não, não é isso não. É admitir que está errado, dizer, eu estou errado. E após a motivação, pessoal, a gente chega na liderança. Né? E aí a liderança é o seguinte, enquanto a teoria clássica ela enfatizava a autoridade formal, considerando chefia dos níveis hierárquicos superiores, a experiência de Hawthorne ela demonstrou a existência de líderes informais. E esses líderes informais, pessoal, eles comandavam os grupos, auxiliando os empresários, os operários, na coesão grupal. E aí o seguinte, a liderança, pessoal, ela é um fenômeno de influência interpessoal. A liderança é influência interpessoal exercida em uma situação. E ela é dirigida por meio do processo da comunicação humana para a consecução de um ou de mais objetivos específicos. Ela também, pessoal, é decorrente dos relacionamentos entre as pessoas em uma determinada estrutura social. Ela não tem nada a ver com os traços pessoais de personalidade do líder. E é uma força psicológica, uma transação interpessoal no qual a pessoa age de modo a modificar o comportamento da outra. Então a liderança é um fenômeno que influencia, de influência interpessoal. Influencia não, aí está faltando um acentozinho. Influência interpessoal. Ela também, pessoal, é um processo de redução da incerteza de um grupo. Liderança é um processo contínuo de escolha que permite à empresa caminhar em direção à sua meta. Apesar de todas as perturbações e fatores externos e internos. Geralmente, pessoal, o grupo tende a escolher como líder uma pessoa que pode lhe dar maior assistência e orientação. E que essa escolha ajude o grupo a escolher os rumos e as melhores soluções para os problemas do grupo, para o alcance dos objetivos. Uma relação funcional entre líderes e subordinados. Pessoal, liderança ela é uma função das necessidades existentes em uma determinada situação e ela também consiste em uma relação entre um indivíduo e o grupo. Esse conceito ele repousa em uma relação funcional em que o líder ele é percebido por um grupo como possuidor ou controlador dos meios para a satisfação das necessidades. E o líder, pessoal, ele surge como um meio para a consecução dos objetivos desejados por grupo. E ele indica o rumo para as pessoas. E a liderança, pessoal, também é um processo em função do líder, dos seguidores e das variáveis da situação. Liderança, pessoal, ela é um processo de exercer influência sobre as pessoas ou o grupo nos esforços para a realização de objetivos de uma determinada situação. A liderança, pessoal, ela depende da conjugação de características pessoais do líder, dos subordinados e da situação que os envolve. O conceito de liderança, pessoal, segundo Robbins, é a capacidade de influenciar um grupo em direção à realização de metas. Liderança, pessoal, constitui um dos temas mais estudados e pesquisados nas últimas décadas. E com certeza você já deve ter visto livro, já deve ter assistido filme, além de outras formas aí de abordagem desse fenômeno. Várias teorias sobre liderança acompanharam o desenvolvimento da teoria administrativa e sua evolução, ela passa
pela evolução dos líderes e de suas competências. E aí, pessoal, liderança é como a beleza, difícil de definir, mas ela é fácil de reconhecer. Quem falou isso foi o Warren Bennis. E aí, pessoal, as teorias sobre as lideranças são as seguintes. Existe a teoria dos traços de personalidades, né? O líder, ele possui uma característica que distingue dos demais, que é físicos, intelectuais de autoconfiança, sociais e relacionados com a tarefa. Essa aí é a mais antiga das teorias sobre a liderança. Ela baseia-se na ideia de que o líder possui uma característica que distingue dos demais. A partir desses traços aí. Físicos. Por que físicos? Que é a energia, é a aparência pessoal, é a estatura, é o peso. Intelectual, adaptabilidade, agressividade, entusiasmo e autoconfiança. Sociais, que é cooperação, habilidades interpessoais, habilidades administrativas. E relacionadas com a tarefa, que seria o impulso de realização, persistência e iniciativa. Estilos de liderança. Sobre os estilos de liderança, as teorias, né, estudam a liderança com base do comportamento do líder em relação aos subordinados. Então, o primeiro estilo de liderança que a gente tem aí é o estilo autocrático, onde o líder fixa as diretrizes e as formas de execução das tarefas e atribuições de cada um no grupo. Então, o líder, ele coordena totalmente o subordinado, certo? E aí, a liderança democrática, pessoal, as diretrizes e as formas de execução das tarefas de cada um são debatidas e decididas pelo grupo, com apoio e estímulo do líder. Então é a democrática, né? Então o líder e os subordinados eles interagem entre si. Já a liderança liberal, as formas de execução e as tarefas de cada um, elas são decididas exclusivamente pelo grupo, sem a participação de líder, e que não interferem no curso dos acontecimentos. Né? E aí, pessoal, essa é a teoria mais conhecida, né? E os operários eles tinham líderes autocráticos, apresentavam maior quantidade de trabalho produzido. Quando a liderança era liberal, não se saía bem quanto à quantidade, quanto à qualidade. Quando a liderança era democrática, os cursos, os grupos, né, apresentavam um bom nível de produção. E a liderança autocrática regia os trabalhos, mas apesar disso, a qualidade do trabalho era superior. Né? E aí o líder, ele utiliza quase que obrigatoriamente esses três mecanismos de liderança, dependendo da situação que se encontra tanto as pessoas como as tarefas a ser executadas. Então o líder, ele ora manda que as ordens sejam cumpridas, usando a autocracia, ora ele consulta os subordinados, sendo democrático, ou às vezes ele deixa o grupo decidir, usando a liderança liberal. E a chave do sucesso, pessoal, é saber usar, que hora usar e qual a maneira mais adequada de agir com esses três tipos de liderança. E aí, pessoal, nós temos os diferentes estilos de liderança e aí a gente vai ver as ênfases, né? O estilo autocrático, o líder, né, é a ênfase do estilo autocrático. No estilo democrático, a ênfase do líder e nos subordinados, a ênfase é nos dois. Então, o líder dá a opinião, os subordinados também dão a opinião. Já no estilo liberal, os subordinados é quem conduz o líder. O líder apenas bate o martelo para que as tarefas sejam feitas. Né? Então, esses são os três tipos de liderança. E na próxima aula a gente vai falar sobre um pouquinho sobre comunicação, vamos falar sobre a organização informal, vamos falar e fechar, né, com as críticas à teoria das relações humanas. Então, não perca a próxima aula, eu vou mandar para vocês. Né? Então,
Até a próxima aula.